Davi, quando foi que essa lei de inspeção predial chegou aqui em Fortaleza? Como foi tempo? Ela veio assim por causa de surpresa, de catástrofes? Conta aí pra gente aí como é que a lei chegou aqui em Fortaleza. Então, com essa movimentação ocorrendo pelo país, né? E com os eventos que aconteceram em alguns prédios aqui em Fortaleza, no caso do desabamento de um deles, a varanda de outro caiu, ocorreu dano à segurança dos moradores. A Prefeitura de Fortaleza ele resolveu atacar nesse intuito de trazer a inspeção predial para a cidade, para o município. Nessa lei ele institui datas de rotina de inspeção predial. Eu gosto até de falar que assim, às vezes a gente tem que ter um exemplo dentro de casa para que possa ter tomado as medidas, né? Começar a criar procedimentos de manutenção, inspeções, né? Infelizmente, muitos dos casos são assim, às vezes nós aprendemos observando fora, ou fora do país, enfim, precisa acontecer às vezes para poder isso ser impulsionado. É triste, mas aconteceu dessa forma, né? Sim, no caso da cidade de Fortaleza foi, infelizmente, aconteceu assim, mas coloca em alerta, né? Sim. Sobre os possíveis riscos e as responsabilidades que devemos ter. O empreendimento vai ficando cada vez mais velho e aí ele vai consequentemente precisando disso. Manutenções, de inspeções, de melhorias, né? Eu gosto de sempre comentar o condomínio. O condomínio é uma empresa. É uma empresa. Tem CNPJ, não tem fins lucrativos, mas é uma empresa que emite vários certificados, precisa de um responsável por tudo aquilo ali, e não tinha como não ter isso. Até a gente pensa, não, mas aí depois de tal coisa, depois do desabamento, antigamente não tinha essa obrigatoriedade, enfim, ficou até, quando veio, ficou, não, mais um ano, né? Em parte, as catástrofes elas nos ajudam muito. Felizmente, eu sempre falo isso, aconteceu, enfim, mas isso vai protegendo os demais agora que já existem os prédios, né? E abrindo espaço para que os profissionais venham lá nos ajudar o cliente para poder realizar as manobras necessárias, enfim, as inspeções que o empreendimento precisa, né? E isso é muito importante. Com certeza. Uma coisa a citar é que esse mercado que a gente chama de engenharia diagnóstica, né? Ele vem surgindo de uns anos para cá, digo de 2018, 2019, dessa época mais ou menos, justamente por conta que não existia essa manutenção de antes, né? Então não existiam muitos técnicos, né, nessa área, e depois dessa data é que houve um boom, vamos dizer assim. Ainda existe um mercado a se explorar em cima disso, isso é visível, mas ainda existe resistência, por outro lado, né? Existe resistência de alguns síndicos ou alguns administradores a estarem contratando esse tipo de serviço. Eu costumo fazer a analogia de que o médico do edifício é o engenheiro, né? Então, à medida que você faz um check-up no seu corpo, você vai ter que fazer um check-up também numa edificação, né? E aí foi preciso isso acontecer, a norma que vem a obrigar a fazer, porque imagina antigamente, né? Porque sempre precisou, isso é fato. Sim. Fazia quando tá rachando aqui, tá envelhecendo acolá, estourou um cano, um gás, explodiu, incêndio. Isso. Então tá de uma forma assim, não, vamos só corrigir. Nunca tinha prevenção, nunca tinha inspeção, nunca tinha... Não, era só corrigir ali, alguém responde para alguma coisa civil e criminal, mas a parte de olhar de uma visão preventiva, clínica, não era aceito. Até hoje tem resistência, né? Como tu falou, né? Existe uma resistência hoje quanto à questão que a gente chama de cultura de manutenção, né? Que é o que está por trás da lei de inspeção predial, que é até um assunto que a gente pode estar conversando daqui a pouco. Que a lei de inspeção predial, ela institui a necessidade da inspeção predial, mas ela não obriga, por exemplo, que você realize a manutenção do imóvel. Então, o que acontece muitas vezes é que alguns condomínios solicitam uma inspeção predial e, ao invés de dar o que realmente a finalidade da coisa, que seria a manutenção em si, ele entrega um papel, um checklist, vamos dizer assim, para o síndico cumprir. O síndico, ele é um leigo, ele vai olhar aquilo de alguma forma que ele não sabe nem o que fazer com aquilo. E muitas vezes ele engaveta, já tem um documento ali, pelo menos a entrada com a prefeitura da inspeção predial, que em muitos casos já é o suficiente, e ela fica lá. Tu tá falando uma coisa aí, Davi, interessante isso aí. Aconteceu alguns episódios comigo, eu troco sempre medição, e aí uma vez um morador do prédio me levou no prédio,
Eu vi lá o centro de medição, aquele fundo de madeira, e aí, muito ponto quente no barramento, você pode pegar fogo. Aí o síndico apareceu, porque eu até achava que esse morador era o síndico, me ligaram, eu fui. E isso faz uns 5 anos, e o síndico pegou e disse, não, eu tenho a estação predial aqui. Será que tá legal? Eu disse pra ele assim, o que eu vou te falar agora. Não, peraí. O papel, ele não vai tirar aqui esse risco não. Tá aquecendo, o barramento estava vermelho ali. Tá aquecendo, funda de madeira, pode pegar fogo e aí vocês vão passar uns 5 ou mais de uma semana sem energia, porque até comprar o centro de medição, realizar o trabalho, aprovar de emergência, tem ou não tem dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho uma inspeção predial aqui, disse que passou. Mas entre ele falar que passou, mas ele até falou, mas ele vai responder se caso aconteça. Mas tá aqui, vai acontecer. Você vai esperar com você para ele responder? Pois é. Tem essa visão preventiva, eu falei isso para ele. Tem essa visão preventiva, realize isso. Eu disse até assim, eu não estou querendo que você faça comigo. Mas realize esse trabalho aqui, isso aqui não vai dar certo. Ó, não deu 15 dias. Ao próximo Natal, 7 horas da noite, me ligaram, ó, vem aqui, porque desligou o prédio todo. Só o disjuntor tinha aquecido, né? Eu tive que fazer um bypass e deu certo. Mas olha a visão. Não, já tem uma inspeção aqui e diz que está tudo certo. Pronto. Mas a gente dá certo e tem uma catástrofe, você vai esperar. Então eles tinham, eu não sei se isso mudou. Isso foi 5 anos atrás, né? Esse, depois de várias catástrofes e essa cobrança da lei em cima de síndicos, e o síndico sabendo o que ele responde hoje, viu que finalmente se mudou. Aqui tem a resistência, como tu falou, mas eu acho que isso está se fortalecendo, pelo menos do lado da prestação de serviço. Né? Existe um fortalecimento da área e uma coisa a se citar é a questão de como a lei de inspeção predial ela foi instituída, não só aqui em Fortaleza, mas como no país todo. Né? Você vê que o caso em São Paulo, ele surgiu de um plano de manutenção, certo? Então a lei de inspeção predial, ela surgiu de uma rotina de manutenção. Então hoje o que assim, os outros municípios fizeram foi imitar o que foi feito com São Paulo, como muitas outras coisas que acontecem. São Paulo faz, aí digamos assim, Rio faz, e daí daqui a pouco Salvador está fazendo, e os outros municípios vão, assim, as grandes metrópoles do país vão começando a adotar essas leis, essas medidas, né? Só que o que esqueceram de fazer nesse sentido foi de trazer essa cultura de manutenção, certo? E a manutenção, ela está lá no dia a dia. Ela não está só na questão da inspeção predial em si. Ela está em visitas rotineiras, em observação, de entender o que é que está acontecendo no edifício. Então, nesse cenário, nesse, digamos assim, nesse discurso de entender a filosofia que está por trás da lei, a gente concebeu um modelo de serviço um pouco, que foge um pouquinho da curva da inspeção predial propriamente dita, que é justamente a questão de gestão de manutenção, certo? A gente traz uma gestão de manutenção com aspectos técnico-econômicos, que a gente chama, que é observando tanto a questão de disposição financeira do condomínio, como a questão de necessidade de manutenção, certo? Dando prioridades a coisas mais sérias. Ou então, prioridade, né? Isso, a gente vai estabelecer essas ordens de prioridade de uma forma mais fluida frente digamos assim, ao laudo de inspeção predial, porque a inspeção predial ela vai ocorrer, ela vai gerar um laudo, e aquele laudo ali ele fica enrijecido por 5, 4, 3 anos, certo? Enquanto, às vezes, dentro de um ano pode acontecer uma nova ocorrência e digamos assim, inverter essas prioridades. Sim. Em uma forma, digamos assim, um piscar de olhos, certo? Como você mesmo disse, você observou uma questão do barramento, talvez o vistoriador não tinha observado aquilo. Fazia 4 meses. Isso, pronto. Então, nesse pulo de 4 meses, podem ocorrer coisas novas, certo? Então, daí surge a necessidade de você ter uma pessoa que vistorie o imóvel, pelo menos, meio que quinzenalmente. A gente tem esse número do quinzenal, porque seria o mínimo, né? Vamos dizer assim. A gente sabe também, quando a gente trabalha, como havia dito, a questão financeira da coisa, a gente entende que nem todo condomínio tem a disposição de estar pagando engenheiro para toda semana, né? Então, digamos que de 15 em 15 dias, mensalmente, você pode estar trabalhando com uma vistoria técnica, não globalizada, como a inspeção predial, mas em que existe uma rotina de observação dos sistemas construtivos. Que hoje, por exemplo, eu vou observar como é que está o sistema de vedação de telha, ou então de alvenaria, ou então de fachada. Então a gente chega lá com um equipamento, um drone, ou até uma câmera de alta precisão, e a gente vai mapeando alguns problemas da fachada, ou então vai subir
na estruturação da coberta do edifício e observar se tem algum trincamento em telha, alguma falha de impermeabilização com manta de calha. Então a gente vai trabalhando isso de uma forma rotineira e não trazer isso em forma de um laudo para, digamos assim, trazer uma sensação de segurança que ela pode mudar completamente dentro de um ano de operação da edificação, né? Então isso é um ponto bem importante, principalmente para edificações que são comerciais, tipo flat, que nós prestamos consultoria, também armazéns, que nós também não tratamos só da parte condominial, vamos dizer assim, nós também tratamos com manutenção de negócio, certo? Que também tem edificações e a gente presta essa Tem sistema, né? Tem dispositivo lá para o cara observar e validar lá. Isso, armazéns, lojas, bares. Nós temos como clientes hoje bares que, por exemplo, tem lá sistema trifásico para atender dois refrigeradores. A gente tem que estar observando isso o tempo todo, né? Então é termografia, mensalmente pelo menos, termografia. Tem questão de observação da questão hidráulica e sanitária do imóvel, porque também você imagina você ter um bar que funciona à noite e sobe aquele cheiro, vamos dizer assim, entupimento de alguma tubulação, uma descarga mal dada. A Marva tem 2 bares que ainda manutenção que não pode parar o esgoto do cara, porque senão o vento dá ao contrário e fica muito ruim. Fica muito ruim. É bem difícil de estar operando e, digamos assim, a margem de tempo que eles têm de operabilidade é muito curta. Sim. Por exemplo, se for ter que quebrar uma laje, ela tem que estar lá pronta até a noite. Porque uma operação de um bar desse geralmente rende de 5 a 10 mil, um bar de alto padrão, a gente tá falando, né? Então eles dão um faturamento aí altíssimo e perder uma noite para eles é um valor absurdo. Você chega num bar que tá com odor assim, você não vai mais. Perdeu o cliente para sempre. Exatamente. E a questão de manutenção também, que você parar o bar por uma questão de manutenção é inaceitável para esses bares. Só se for algo gritante, algo que realmente tenha que ocorrer.